Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e no vídeo de hoje eu vou explicar por que eu anoto tudo em inglês e também porque quando eu aprendo outro idioma eu aprendo a partir do inglês e não do português. O primeiro motivo é porque é muito mais fácil encontrar conteúdo de inglês para outros idiomas ou outros assuntos também. As opções de materiais e conteúdos para aprender qualquer coisa que você for procurar na internet em português são muito mais limitadas do que em inglês. Por exemplo, no momento eu estou aprendendo alemão e quase todas as explicações, os conteúdos, quando eu pesquiso, são em inglês e não em português. E mesmo que eu procure em português, as melhores opções, geralmente as melhores respostas estão em inglês. Se eu dependesse do material que existe de português para alemão, seria muito mais difícil de estar aprendendo. O mesmo aconteceu quando eu aprendi francês. Eu usei o inglês para aprender o francês porque tinha muito mais explicação. E às vezes em português eu não encontrava. E na minha opinião não faz muito sentido eu estudar em inglês, traduzir para anotar em português. Fica muito mais automático anotar diretamente em inglês o que eu estiver estudando. Então, por exemplo, eu estou estudando de inglês, o professor está explicando em inglês e sobre algum assunto em alemão. Para mim é muito mais trabalhoso tentar pensar, lembrar como é que é a palavra em português, traduzir e anotar aquilo. Então é muito mais automático fazer direto em inglês. E às vezes fica mais claro também as anotações, na minha opinião. Outra razão é que as traduções de outros idiomas para inglês são um pouco melhores do que para português. Eu sinto que também quando eu anoto em inglês eu pego um sentido um pouco mais específico do que português. Por exemplo, em inglês nós temos wait, hope, wish, expect, que em português o Google ia traduzir tudo como esperar. E se eu anoto em inglês eu tenho uma noção de em qual contexto eu usaria aquilo. Em português às vezes é muito aberto porque a gente usa uma palavra para alguns contextos mais diferentes. Anotar se esperar talvez não teria o sentido que aquela palavra é usada, porque talvez no outro idioma tenha mais palavras para esperar, como tem em inglês. Um outro exemplo de por que eu prefiro traduzir para inglês é dos erros de tradutores online, não só o Google, outros tradutores também, para combinações que não são muito comuns. Então, por exemplo, francês e português, alemão, português. Para inglês, geralmente eles são um pouquinho melhores. Recentemente eu fiz até um Reels no meu Instagram de francês, eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, que uma aluna minha foi pesquisar como se falava em negrito, em francês. E o Google traduziu como audacieux, que seria audacioso ou ousado. E aí ela foi conferir no Ling, e no Ling também estava aparecendo essa palavra. Aparecia mais opções, mas também aparecia negrito como audacieux. Mas audacieux não tem nada a ver com em negrito em francês, então por que isso aconteceu? Em inglês, a palavra bold significa em negrito e significa audacioso. E os tradutores usam o inglês às vezes como referência, mesmo não sendo uma das opções de idiomas que colocamos lá. Mas não fechou para português ou para francês, porque em português e francês, negrito e audacioso são duas palavras diferentes, não usam a mesma palavra. Então o tradutor, usando o inglês como base, deu uma tradução totalmente errada. Se soubesse os dois idiomas para reparar esse erro, eu provavelmente ia acreditar que aquilo estava certo. Muita gente que aprende outro idioma depois do inglês pergunta se é bom usar o inglês para aprender para reforçar o inglês. E sim, é uma boa maneira de reforçar, de melhorar o seu inglês, usando o inglês como ferramenta para aprender outros idiomas ou outras coisas. Hoje eu não sinto mais essa necessidade de reforçar meu inglês, de tentar melhorar tanto, porque já é uma coisa que eu uso o dia inteiro no meu trabalho, há 11 anos que eu uso o inglês o tempo todo. Então não é por essa razão que eu uso o inglês para aprender outros idiomas. No começo, sim, ajudou muito quando eu estava aprendendo francês ou espanhol, usar o inglês como uma maneira de aprender os outros idiomas e melhorar o meu inglês. Mas na verdade, se eu fosse analisar agora, faria mais sentido eu usar o espanhol, se fosse o meu único objetivo melhorar algum idioma, porque o espanhol é um idioma que eu não uso no meu dia a dia e está ficando mais fraco, eu estou esquecendo muita coisa. Mas eu não faço isso, eu continuo usando inglês. Por quê? Para mim é mais eficiente procurar o conteúdo em inglês do que espanhol, por exemplo. Então, por mais que se eu estudasse espanhol poderia me ajudar a manter esse idioma, não seria tão útil para aprender os outros, porque para encontrar conteúdo não é tão bom quanto o inglês. Então eu usei essa técnica no começo, hoje não é essa a razão por qual eu uso o inglês. Uma coisa que eu gosto muito sobre aprender idiomas é que você vai descobrindo coisas que é melhor fazer em certo idioma, ou vantagens daquele idioma. Por exemplo, o inglês é um idioma muito bom para encontrar informações, por ser um idioma mais internacional, você consegue encontrar muita coisa. Então, para ler artigos, para ler notícias, tudo. E também gosto para ler coisas mais diretas.
Mas, por exemplo, para ler livros de ficção, histórias, eu prefiro ler em francês. Eu acho que fica melhor em francês do que em inglês, por exemplo. Então eu leio muito em francês por lazer, não para encontrar informação, mas eu ainda gosto de ler nesse idioma. Outra coisa que geralmente eu pesquiso em francês é se eu preciso saber alguma coisa sobre economia, onde investir, coisas de investimento que eu gosto de procurar sobre isso na Europa. Porque se eu procuro em português, aparece mais coisas sobre o Brasil do que Portugal. Se eu procuro em inglês, aparece nos Estados Unidos. E muitas dessas opções e das coisas que eles falam não são disponíveis na Europa. Então eu preciso encontrar alguma coisa que seja daqui. Geralmente em francês eu consigo encontrar mais opções. Se eu quero encontrar informações de investimento ou de algumas coisas específicas que tenham que ser legislação da Europa, claro que cada país tem a sua, mas é mais fácil procurando em francês do que em inglês ou português. E agora, por exemplo, eu aprendo alemão e eu gosto muito de ouvir músicas em alemão, que era uma coisa que eu escuto em francês, em espanhol, mas eu não gostava tanto quanto em inglês, que era o idioma que eu gostava mais de ouvir música. Então a gente vai descobrindo gostos também. Às vezes você gosta de filmes de algum outro idioma, ou livros, ou música. Você sempre vai estar descobrindo novos gostos e vantagens de cada idioma. E quando a gente fala um idioma só, tudo fica um pouco mais limitado, tanto para gostos, para hobbies, para coisas pessoais, quanto para conseguir outras informações para aprender mais coisas acaba sendo mais limitado. Se inscreva no canal para aprender idiomas.